Fala galera, esse é o canal Programando com Delta. Você deve estar se perguntando por que o nome Delta. Delta sou eu aqui e nesse canal eu vou estar trazendo conteúdos para facilitar a vida de vocês na área da programação. A linguagem de programação Python é excelente para você que está querendo começar nesse mundo da programação, nesse novo ambiente. Para você que não tem noção nenhuma de lógica de programação, esse conteúdo é feito para você. E talvez você possa estar se perguntando, nossa, mas eu já sei programar em outra linguagem, C, Java, PHP. Não tem problema, você vai aproveitar esse conteúdo também. Para você até vai ficar mais fácil de você estar compreendendo esse conteúdo, mas a nossa prioridade é estar passando um conteúdo para você que nunca viu nada de programação, possa estar entendendo, acompanhando. Você vai ver que você entrou aqui com um conhecimento nulo, você vai sair aqui com diversas ferramentas onde você vai poder aplicar a computação no seu dia a dia mesmo. Nós vamos estar tendo nossas aulas através do Jupyter Notebooks. Logo mais eu já explico mais. Então, nessa nossa primeira aula, por que Python mais primeiros comandos? Antes de tudo, já gostaria de mostrar aqui a minha versão do Python. Com esse comando eu posso consultar a versão dele. É a 3.6.5. E então, na hora que eu estiver ensinando a instalação, talvez você esteja instalando uma versão mais recente, mas não tem problema nenhum. Você usar uma versão mais recente ou diferente da minha. E aqui nós vemos algo que eu gostaria de colocar. Uma linguagem de programação é um conjunto de termos e de regras sintaxe que permitem a formulação de instruções a um computador. Nós vemos então que a linguagem de programação, para você que nem sabia o que era uma linguagem, é um conjunto de termos, no caso esse vocabulário e essas regras que são a sintaxe, que permitem formular instruções. No caso, a linguagem de programação, ela é um intermediador entre você, ser humano, e a máquina. Ela é, de certa forma, um intérprete entre você e a máquina. Saber o que é uma linguagem de programação é muito importante, porque talvez se você não tiver a noção do que seja uma linguagem de programação, se você não sabe para que serve, como que você vai poder aplicar ela? É importante você ter essa noção, então, que você vai poder dar instruções com um idioma que seja parecido com o seu, que você usa, que você vai ver que então você vai, a partir de textos, códigos que nós estaremos chamando, você vai conseguir repassar o que você quer que faça para que o computador faça isso. A linguagem vai transformar esse conjunto de termos e dessas regras, então vão poder instruir ao computador quais são essas informações. E agora, já que você sabe que a linguagem de programação ela vai servir como, digamos, esse intérprete, esse mediador entre você, ser humano, e a máquina, então agora vem algumas das aplicações e motivos por que você deve usar Python. Por que você não vai começar a aprender outra linguagem, que nem vou citar nome aqui porque existem inúmeras linguagens, mas por que você deve começar a aprender por Python? Porque Python ele é uma linguagem simples de se aprender. É uma linguagem muito simples. Vocês vão estar vendo aqui. No final dessa aula você vai ver que já vai ser possível você estar produzindo códigos. Códigos simples, mas você já vai estar aprendendo aqui na prática. Além disso, ela é uma linguagem de alto nível. Não vou entrar no mérito agora de explicar o que seria uma linguagem de alto nível, mas a título de informação, ela é uma linguagem de alto nível, que tem outras linguagens que não são alto nível. E outro diferencial, além de ser uma linguagem de alto nível, pode ser usada em Linux, Windows, macOS, em diversos sistemas operacionais você pode estar usando Python. Outra aplicação de Python é no desenvolvimento web. Ferramentas como Facebook, Google, Instagram, Netflix, até o próprio Reddit e Spotify utilizam bibliotecas ou Python em algum pedaço da sua programação, ali dos seus códigos, dos seus algoritmos, que são gigantescos, porque olha o tamanho desse, só tem aí coisa grande aí. E a Python também está tendo um diferencial que está sendo usado para inteligência artificial. Como todos nós já escutamos alguma vez na vida, que a inteligência artificial no futuro será capaz de fazer grandes coisas. Então, se você talvez sonhe algum dia poder trabalhar com inteligência artificial,
Python é um bom começo para que você possa trabalhar com inteligência artificial. Na ciência de dados, nós vamos ver que existem diversas bibliotecas, que aqui mesmo vamos ter aulas falando a respeito dessas bibliotecas. Tem bibliotecas como a NumPy, SciPy, e diversas outras bibliotecas que são para ferramentas de ciência de dados, que são utilizadas tanto em ferramentas de engenharia e em outras áreas relacionadas à pesquisa. E um outro motivo para você estar usando Python é que é uma das linguagens mais utilizadas em 2000. Você vai ver que é uma linguagem que está muito tendência. Se você pesquisar no Google aí, você vai encontrar que Python é uma linguagem tendência e está entre uma das linguagens mais utilizadas. Nos últimos anos, Python tem tido um crescimento da sua comunidade, então por isso que pode ser considerado uma das linguagens mais usadas de 2020. O que vai ser abordado nesse curso? Estaremos iniciando com a sintaxe, porque por que é necessário se aprender a sintaxe? Nós vimos aqui que a sintaxe é esse conjunto, no caso dessas regras, que vão permitir a formulação de instruções para a linguagem e, consequentemente, a linguagem vai estar fazendo, então, como sendo esse mediador, repassando essas informações para o computador para que te dê um retorno de informações. Então, é importante você saber a sintaxe, então saber como que se escreve. Você não pode simplesmente chegar na linguagem e dizer eu quero que esse programa seja igual ao Facebook. Não, você tem que aprender para você poder um dia programar o Facebook, aprender como que funciona internamente, tudo, e ter essa lógica de programação. Consequentemente, nós estaremos abordando operadores relacionais. Por exemplo, como que eu comparo alguma coisa? Eu quero que algo seja igual a isso, maior, menor. Então, é através dos operadores relacionais que nós estaremos abordando. Operadores booleanos. Nós vamos ver tabela verdade, que vai ser verdadeiro e falso. Os operadores booleanos vão ser os operadores lógicos. E, ou, não. Então, operadores de negação, de isso e isso ou isso. Então, esses vão ser os operadores booleanos. Depois disso, nós vamos para os condicionais. If, elif, else. Então, o if, o que seria? Se, isso, então esse if é uma condição, então, por isso que se chama as condicionais. Se, daí você coloca uma condição, digamos, se uma variável é igual a um número, daí o programa executa isso. Então, esses exemplos. Vamos ver as estruturas de dados, que são muitas utilizadas também, como arrays, que são, de certa forma, vetores, listas, tuplas. Depois estaremos abordando os loops. O que são loops? Eu quero uma estrutura de repetição que venha estar, vamos supor, eu quero um programa que coleta informações dos usuários. Mas quantos usuários? 100 usuários. Então eu vou usar uma estrutura de repetição, que vai ser um loop, for ou while. Nós vamos ver tudo isso em detalhe. Agora eu estou falando resumidamente a respeito um pouco desses tópicos, talvez até algumas coisas que eu esteja falando aqui do que será abordado nos cursos, o que será abordado no curso, ainda não faça tanto sentido para você. Depois dos loops, nós vamos ver funções. Como que você faz para definir funções, os tipos de funções, e também aprender a usar bibliotecas, que é algo recorrente principalmente em áreas relacionadas à engenharia, que nós vamos ver que tem algumas bibliotecas que são bem importantes, bibliotecas, inclusive, é importante saber usar bibliotecas, que para nós gerarmos gráficos, que é o próximo conteúdo, nós precisamos usar uma biblioteca que é responsável por gerar esses gráficos. E, consequentemente, um tópico que seria mais a mérito de falar a respeito que Python é uma linguagem orientada a objeto. Então, relacionado a essa orientação a objeto, nós estaremos abordando introdução a classes e métodos. Então, esse é o nosso último tópico. Então, como eu disse, essa é a nossa primeira série de vídeos e esses são alguns conteúdos que vão ser abordados aqui. E agora, para nós já ir um pouco mais prático, nós vimos o porquê que nós devemos usar Python. Tenho certeza que agora você já está empolgado para usar essa linguagem, porque tem várias aplicações aí que você pode estar usando ela.
e vimos também o que vai ser abordado nesse curso, então um pouco disso. Mas como que eu uso Python? Mas como que eu uso tudo isso? Inicialmente eu recomendo aqui, para nós que estamos iniciando, nós estar utilizando o Python através do Anaconda. O que é o Anaconda? Ele é um gerenciador de pacotes gratuitos, distribuição Python, e geralmente é usado para ciência de dados e aprendizado de máquina, que é o Machine Learning. Anaconda é usado para ciência de dados e aprendizado de máquina. Daí talvez você esteja perguntando, nossa, mas eu não quero essas aplicações de ciência de dados nem aprendizado de máquina. Não, mas espera aí que através do Anaconda é fácil para iniciantes, porque é mais fácil quando você faz a instalação do Anaconda, já vem o Python numa versão bem recente que vai vir. E além disso, já vai vir o ambiente Jupyter Notebook. Nosso primeiro passo para instalar o Anaconda vai ser você ir no seu navegador da sua preferência e estar digitando anaconda.com. Você clica no primeiro link, que é anaconda.com. Clicando nesse primeiro link, nós estaremos indo para esta página, será redirecionado para esse site. Nesse site aqui, você clica em Get Started. Depois de clicar aí, nós temos o outro passo aqui, Install Anaconda Individual Edition. Então nós vamos estar instalando a Anaconda. Depois disso, depois que você clicar aqui, você é redirecionado para essa página, onde você vai clicar em Download. De download, nessa mesma página, ele só estava no início da página, vem para o final da página. Daí aqui nós temos os instaladores de Anaconda. Tem para os sistemas operacionais, Windows, macOS e Linux. Aí você escolhe o sistema operacional que você está utilizando. Se for Windows. E outra coisa que vale lembrar, aqui você vê que tem, além dos sistemas operacionais, tem as versões 3.7 e 2.7 que estão disponíveis. Por recomendação, as versões de Python 2, como é comumente chamado, são utilizadas apenas para caso você já programe, tem algum código que foi feito para Python 2 e você precise utilizar esse código ou editar alguma coisa nesse código em Python 2. Mas você que está começando a programar agora ou vai começar a iniciar novos projetos, a recomendação que tem é que se instale Python 3. E aqui nós temos então, através do Anaconda, a versão do Python que é 3.7. Então você clica aí, de acordo com o seu sistema operacional também, se é 64-bit ou 32-bit, e escolhe uma das opções de Python 3. Que no caso, essa é o Python 3.7, que já vocês vão ver que é uma versão diferente da que eu tenho instalada aqui no meu computador. Depois então de você ter clicado, no meu caso, eu cliquei nesse daqui que é 64-bit, e na plataforma Windows. Começa o download, depois que terminar esse download aqui, você executa, que é um arquivo executável. Esse passo a passo da instalação eu não fiz porque eu já tenho a Anaconda instalado na minha máquina. Depois de você ter terminado o procedimento de instalação, nós temos outro passo. Você vem seja no seu menu iniciar, ou dependendo do sistema operacional, e pesquisa por Anaconda Prompt. Você clica em Anaconda Prompt, vai abrir essa tela aqui. No meu caso, abriu. O que eu fiz? Eu digitei Jupyter Notebook, que é aonde vai abrir esse espaço que eu estou utilizando aqui para realizar códigos, que é o Jupyter Notebook, que vai abrir parecido com essa tela aqui. Tem esse outro passo, então depois você digitou Jupyter Notebook, você digita Jupyter Notebook e dá Enter. Caso não abriu nada no teu navegador, você vai copiar um desses links aqui e cola no navegador da sua preferência. E vai estar abrindo essa janela aqui. Nessa janela aqui, você clica em New e vai aparecer aqui. No meu caso, eu tenho na minha máquina Python 3 e além de Python 3 eu tenho Julia em duas versões, 1.1 e 1.4, que são outras linguagens. Você clica então aqui, caso você queira gerar um novo código em Python 3, você só clicar aqui em Python 3. Aqui, como você pode ver, vai estar vários dos seus diretórios e pastas e arquivos aqui. Você pode estar criando aqui Python 3,
ou você pode estar criando outra pasta, folder no caso. Você cria uma pasta, digamos, códigos em Python. Aperta aqui, edita o nome e dentro dessa pasta, então, você pode estar abrindo o seu Python 3 clicando aqui. Quando você clica em Python 3, se você clicou em Python 3, vai abrir outra janela no seu navegador, que é esse daqui, que é o mesmo ambiente onde eu estou apresentando essa aula para vocês. Então, vocês podem ver que aparece aqui, né? No caso está um documento em branco, que é para você editar, para você estar colocando o código que você quiser e só começar a programar aí. Agora então está tudo pronto, só nós começar aí com nossos primeiros comandos. Como estamos com essa aba aberta, vamos então começar a programar. Começando com os comandos bem simples mesmo. Com o comando print. Talvez você deve estar perguntando, o que é o print? O comando print imprime os argumentos passados a ele. Então você olha aqui. Outro fato interessante é que quando você quer deixar um comentário no seu código, que é utilizado por muitos programadores, que esse comentário ele não vai aparecer quando você compila. Ele só está como comentário para você, como programador, se basear no seu código, deixar informações importantes, o que faz cada parte do código e tudo mais. Então, nesse caso aqui, você utiliza essa jogo da velha aqui. Então, fica dessa corzinha aqui no Jupyter Notebook e está em modo comentário. Não vai aparecer nada. E aqui em print, esse é o comando print. Você coloca print entre parênteses e o que você quer dentro desses parênteses. O comando print, então, aqui nesse caso, eu vou colocar um texto. Texto nós indicamos entre aspas e uma frase aqui que eu vou colocar. Um novo mundo irá se abrir através da programação. De agora eu vou compilar. Até agora, talvez, caso você não tenha visto como compilar, você, utilizando o Jupyter Notebook, você aperta Shift e Enter. No caso, fica segurando Shift e pressiona Enter. E aqui compilou. Um novo mundo irá se abrir através da programação. Antes disso, deixa eu reiniciar meu kernel aqui. E vai limpar todas as saídas. Então, agora aqui vocês viram aqui. Olha. Então, o que faz o comando print? Então, nesse caso aqui, eu vou compilar, Shift Enter. Um novo mundo irá se abrir através da programação. Olha, que é uma frase profunda, verdade. E agora aqui, nós vimos então o que o comando print faz. Nada mais o que aconteceu aqui foi pegar então esse pedaço de código, o que está dentro, entre parênteses aqui desse comando print, ele apareceu na tela aqui. Isso daqui é uma saída do programa. Você, no caso, falou print e é um comando muito útil porque quando você, vamos supor, quer que o usuário coloque alguma informação ou você quer deixar uma mensagem para o usuário do teu programa, você utiliza o comando print. Aqui, nesse próximo bloco de código, a outra vantagem em relação ao Jupyter Notebook é que aqui nós vamos rodando porções pequenas de código. Não precisa eu rodar, rodar que eu digo, seria você compilar o programa. Não precisa você compilar todo um programa de uma vez só. Você vai compilando essa porção desse código. Por isso que ele é recomendado para que você coloque texto, código, e fica bom aqui, nesse caso, dessa apresentação. Aqui eu vou definir uma variável, alfa. Alfa é igual a 3. Talvez você olhe aqui, nossa, que letra diferente, é uma letra grega, né? A letra alfa. Como que se coloca uma letra grega aqui? Já vou incluir mais um comandinho aqui, né? Para você inserir uma letra grega, você coloca então essa barra invertida e escreve o nome da letra, tipo por extenso, né? No caso alfa, e aqui vai estar o nome da letra em inglês, né? Se fosse em português seria um F, aqui está um PH, né? E pressiono a tecla Tab. Então vamos fazer aqui, ó, né? Para vocês verem. Alfa, pressionei Tab, apareceu a letra alfa. Então eu vou selecionar essa variável alfa igual a 3 e vou dar print alfa. O que vocês imaginam que vai sair aqui como resultado? Pensem aí. Alfa igual a 3. Então nós temos aqui o comando print alfa. Então o que
que ele deu print na variável alfa, e na verdade alfa vale 3. Então esse foi o nosso comando que saiu aqui desse comando print. Então, por que apareceu esse 3 aqui? Porque a nossa variável alfa vale 3. Então, quando você disse print, eu quero que você mostre a variável alfa. Então, ele mostrou alfa igual a 3. Depois de visto o que o comando print faz, vamos ver então aqui o que seria mais especificamente esse texto aqui, entre aspas. Então, eu vou dar o nome dessa variável aqui, que no caso chamamos de string, quando está entre aspas, que é esse pedaço de texto. Então eu vou colocar aqui como nome dela sendo aleatório. E vou dar print nessa variável aleatória, que é o nome dessa variável. Vamos ver qual vai ser a nossa saída. Então a saída foi o que vale essa variável. Nesse caso, a variável aleatória tem um conjunto de texto escrito. Isso é uma string. Nós vemos que o comando print ele vai mostrar na tela, seja uma variável ou que você colocar dentro dele. Nesse caso, nós tinha colocado aqui um texto, entre aspas, né? Que no caso é uma string, e saiu aqui, teve essa saída. Atribuímos uma variável, e nós vemos a saída, o valor dessa variável. E aqui também, uma variável, nesse caso essa variável é uma string, também a saída é o que vale essa string. E isso é uma string. Beleza, vimos que isso é uma string. Agora vamos ver outro comando. Num programa é muito importante você saber como você pedir informação para o usuário. Porque geralmente você está fazendo um programa, não é somente, pode até ser nesse início, né, para seu uso próprio, mas talvez futuramente você vai querer programar e fazer esse programa para que outros usuários estejam usando. E para você solicitar informações ao usuário, você utiliza o comando input. Nesse caso aqui, vamos ver. Então, delta input, que você só então uma variável, só atribuir uma variável, poderia também não atribuir, mas aqui vai ficar mais fácil porque daí esse input aqui no caso, que vai ser quando eu pedir o nome, aqui ó, input, digite seu nome. Então isso aqui eu coloquei um texto dentro do input, que vamos então compilar aqui, Shift Enter, digite o seu nome. Nossa, olha que programa atencioso, então vamos digitar lá. Meu nome então é Delta. Enter. Beleza, agora foi para outra célula. Na outra célula, então vamos ver o que agora print delta input. Nós vimos então que o comando print vai, nesse caso delta input, ele vai colocar o que vale delta input. O que tem dentro dessa variável chamada delta input. Dentro da variável delta input está o nome delta, que foi o que eu digitei aqui. Então você consegue perceber então que o comando input, ele então solicitou essa informação para mim, eu como um usuário, digamos, externo, não como programador, eu digitei essa informação, coloquei meu nome delta, eu dei esse print delta input, então ele disse, dentro da variável delta input está o nome delta, né? É claro que ele não sabe se é um nome, se é o que, né? A linguagem de programação, mas eu falando aqui para ficar mais fácil da compreensão. Agora vamos ver um outro comando aqui que também é bem interessante. O comando type. Esse comando aqui, talvez você deve estar perguntando, mas o que ele faz aí? Ele vai dizer o tipo de variável que é. Então, no caso, se delta input aqui, se eu compilar essa célula, Shift Enter, ele vai aparecer, delta input é um str. Daí talvez fica perguntando, o que é str? Não sei se estão ligados, mas tem a equipe de Fórmula 1 que se chamava antigamente STR, que era, digamos, a filha da Red Bull. Mas então o que significa STR? Nós sabemos que não é essa equipe de Fórmula 1. Nós vamos ver então aqui o que significa STR. Para nós entender isso, nós vamos ter que ver alguns tipos de variáveis que podem ser declaradas em Python. Que isso daqui, esse comando type, nada mais é do que para você consultar que tipo de variável é. Tipo, vamos supor, essa variável aqui, qual que é o tipo dela? Então, ela é um str, ela é um int, um float, um bool, complex.
Daí nós vamos ver aqui, alguns tipos de variáveis podem ser declarados. Então, str é uma string. E nós já sabemos o que é uma string, né? Porque aqui em cima nós já tinha declarado uma string, ó. Isso é uma string. Então, tipo, quando você declara um texto entre aspas, nesse caso aspas dupla, ou o Python também aceita, se eu colocasse aspas simples aqui também ele aceita, tanto aspas duplas quanto aspas simples, nós sabemos que é uma string, algo entre aspas simples ou aspas duplas. Logo, então, isso, str é uma string, a abreviação. Então, esse tipo aqui, então, está falando, dentro dessa variável delta input, existe uma string, que foi o que nós digitamos, né? E ainda existem outros tipos de variáveis. Então, nós temos variáveis do tipo int, que é inteiro. Vamos supor, isso daqui, essas duas são para números. Essa aqui também, a última. Int é inteiro, um número inteiro. Então, é um número, basicamente, um número sem vírgula. Você coloca 10, 15, 1, 0, é um inteiro. Aqui, float, que existe esse tipo, que é um ponto flutuante, é um número, 10,55, 10,56. Isso é um float. Agora, um booleano. O que é um booleano? É uma variável. E o que tem dentro da variável booleano? Dentro da variável booleano vai ter um operador lógico. Vai ser verdadeiro ou falso, true or false. E complexo seria você declarar um número complexo. Nós declaramos aqui em cima alfa igual a 3. Beleza. Então, qual que é o type dessa variável alfa? Qual que é o tipo de variável? Ela tem que ser um desses daqui. Então, nós vimos então que é inteiro. Agora, indo para outra, vamos declarar outra variável aqui. Vamos declarar a variável beta. Daí você pode se perguntar, mas como que se escreve a variável beta? Então, vamos escrever barra beta mais tab, que é a letra grega beta. E vamos atribuir o valor dessa variável de 3.5. Mais uma coisa. Se você quer colocar um número decimal em Python, você não pode colocar, digamos, que no nosso sistema, aqui no Brasil, nós utilizamos um número decimal, nós utilizamos 3,5. Aqui em Python, você tem que escrever 3.5. Que é o jeito que vai dar certo para você escrever esse número decimal. Então, vamos ver qual que é o tipo de beta. O tipo de beta é um float. Mas o que é um float? Float nós vimos que era um ponto flutuante, que realmente é um número decimal. Então você entendeu, né, como é importante você saber os tipos dessas variáveis? Então aqui vamos ver, atribuir uma variável delta aqui. Aqui apareceu um símbolo diferente porque eu coloquei um delta minúsculo. Se você quiser colocar uma letra grega maiúscula, você coloca D, no caso a primeira letra do nosso maiúsculo, e pressiona Tab. Vai aparecer um delta diferente, que esse é o delta maiúsculo grego. Então esse delta minúsculo aqui, eu coloquei igual a true. E outra coisa, o booleano, no caso de verdadeiro e falso, aqui vai estar em inglês, né? Então, vamos ver aqui, ó. Para verdadeiro, se eu quero dizer que algo é verdadeiro, então eu escrevo true, com a primeira letra maiúscula. Se eu quero escrever que algo é falso, eu escrevo false, com a primeira letra maiúscula também, o F maiúsculo e o T maiúsculo. Então vamos aqui, eu atribuir essa variável como o que ela é verdadeira. E qual que é o tipo dela? Ela é booleana. Então, que é o que eu falei, o booleana é verdadeiro ou falso, que no caso aqui em Python é true or false. Vamos criar outra variável aqui para nós verificar também o tipo dela. Criar a variável gama. Também aqui usando uma letra grega, escreve barra gama mais tab. Então, colocar um número aqui. -1, talvez você possa estar se perguntando o que é esses dois asterisco. Então, -1, asterisco, 0.5. Você deve estar se perguntando, nossa, será que eu estou ligando para alguma operadora? Não. Se bem que seria engraçado, né? Utilizar a linguagem de programação aqui no Jupyter. Vou fazer uma ligação aqui. Dá para ser também. Então, beleza. Essa variável gama é -1 elevado. Então, é uma potência isso daqui. Seria como se fosse elevado. Então, -1 elevado a 0,5. No caso, para nós, seria vírgula, que é ponto, né?
Então, o que seria isso? Seria, quando é uma potência de 0,5, seria elevado a meio. Elevado a meio, nós sabemos aí da matemática aí do ensino médio, que seria a raiz quadrada. Então, eu estou falando que isso aqui é raiz quadrada de menos 1. Daí você vai ver o tipo dessa variável. Raiz de menos 1 é um número complexo. Raiz quadrada de menos 1. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Complexo, então é complexo. Que seria um número complexo. Agora vamos ver. A variável epsilon aqui. Que tipo de variável é? Que tipo de variável é esse epsilon? Epsilon novamente escreve assim. Então esse epsilon é igual a aspas de 17 no meio. O que será que é isso? Você pensa que é um número? É o quê? Vamos descobrir. STR. O que era STR? STR é uma string. Mas string, lembra que eu falei que string é um texto? Mas aqui eu coloquei um número entre aspas. E esse número entre aspas está me dizendo que é uma string. Sim, uma string, ela envolve, além de ser um texto, qualquer coisa que você coloque entre aspas vai ser considerado uma string. Por isso, então, que eu estou mostrando aqui um pouco a respeito disso. E agora aqui, criar essa variável eta. Essa variável eta, ela é igual a 10.5, entre aspas. Vamos ver qual é o tipo dela. Se fosse aqui olhar somente para o número 17 é int. Aqui seria um float, né? Que é 10.5. Mas aqui também nós vemos que a saída, o tipo dela é uma string. E vamos ver como é que nós fazemos operações, que é algo que eu não mostrei ainda. Operações aqui de adição e subtração são bem simples de fazer. Por exemplo, se eu escrever print 8 mais 10, vai sair o resultado 18. 8 menos 10 também dá certo, menos 2. Então vamos print, então, que pode realizar o cálculo dentro do print, a variável epsilon mais a variável eta. Vamos ver qual que é o resultado. 1710.5? Aí, me ajudem aí, galera, a fazer a conta. É 17 mais 10.5. A soma disso é 27.5. E agora, será que o Python está ficando meio doido? O Jupyter aqui, será que não é confiável? Mas pelo contrário, nós vemos aqui que acontece um fenômeno interessante. Olha só, um fenômeno da programação. O que acontece aqui? Que você tinha string mais uma outra string. Que no caso, então, aqui poderia, apesar de serem números, são strings. Quando você soma duas strings, apesar do conteúdo dessas strings aqui serem números, você não consegue realizar esses cálculos matemáticos. Então, ele aparece aqui 17 mais essa outra string. Basicamente, só coloca a outra string do lado, só junta as duas. Por isso que apareceu o 17, que é a primeira string, mais a segunda string, que é 10.5. Apenas juntou. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos criar a variável lambda. Lambda, aqui você também pode escrever, que é um caractere grego. Lambda é igual a 17. E vamos criar outra também, a variável mi, que vai ser igual a 10.5. Então, lambda mais mi, vamos ver qual que é essa soma. Dá esse print aí para realizar essa conta para nós. Agora deu certo, né? Olha, 17 mais 10.5, 27.5. Daí agora se pergunta por que não deu certo lá e aqui deu certo? Justamente por causa desse fato. E aqui nós estávamos somando strings. Então, ele não fez a operação matemática. Mesmo que você coloque somente um número, entre aspas, isso é considerado uma string e não um número. Você não consegue realizar operações matemáticas, ou seja, cálculos, com strings. Você não consegue. E aqui, então, como nós vimos que essas variáveis aqui, vamos ver o type delas aqui, ó. Type lambda, né? Lambda é um inteiro, então é um número mesmo. Tanto int quanto float são números. String não é considerado um número. Aqui então barra mi é um float. Então ambos números, a soma de dois números, então ele fez a operação matemática de adição que nós conhecemos. E aqui, continuando com o comando, aqui que nós tinha
saímos um pouco do comando input só para fazer esse parênteses aqui, para ver o que significa cada tipo. Vocês vão ver que aqui para baixo vai ser importante nós saber o que significa cada tipo dessas variáveis. Criei uma variável delta input 1. Então eu vou compilar, Shift Enter, escreva um número. Que número será que eu quero? Um 10, vamos supor. Vamos dar um print delta input para ver quanto que vale. 10. Delta input 1 é uma string. Você pode estar se perguntando, mas poxa, eu digitei um número. Tipo, embora aqui, né, é só um comentário, isso aqui não significa nada, né? É só um comentário. Eu podia falar, escreva batatinha, sei lá. Qualquer coisa eu poderia ter colocado dentro desse input, mas tipo, você escreveu aqui como usuário, você viu que eu escrevi um número, o número 10. E aqui nós vemos que é o número 10, e na verdade ele considerou como uma string. E aqui nós vemos um fato interessante. Por que é importante você saber o que era esse str? Para nós ver o tipo dessa variável, que no input aqui, se você coloca somente input, talvez você quer ler um número, vamos supor. Você quer ler a idade, você quer ler o salário da pessoa. Alguma informação do tipo que você precisa que ela seja um número porque você vai realizar uma operação matemática. E nós vimos que strings não são possíveis de você realizar operações matemáticas. Aqui nós percebemos o quê? Que por padrão o Python, quando utiliza seu comando input, considera-se o tipo da variável é uma string. Mesmo que você colocou somente um número, o Python vai entender que você colocou uma string. Mas de como que eu mudo isso? Aqui que entra essa outra parte desse código. Vamos criar outra variável. Delta input 2, int input, digite um número. O que significa esse int aqui? Parênteses, fechou o parênteses lá no finalzinho, e um input dentro. Daí você pode ver, int nós aprendemos já hoje o que era. Int o que é? Inteiro? Um número inteiro. Então eu estou falando que o tipo dessa variável delta input 2 é inteiro. Então vamos lá, digite um número. Vamos digitar agora, vamos mudar, 12. Vamos dar um print delta input, 2 no caso, né? Então 12, que é o que está atribuído. Essa variável, eu digitei 12 aqui, então foi atribuído esse número 12 a essa variável, delta input 2. E como nós constatamos de fato aqui. E vamos ver qual que é o tipo agora dessa variável. O tipo dessa variável é int. Então, ou seja, ela é uma variável inteira. Mas isso só foi possível porque eu coloquei esse int aqui antes do input. Então, eu estou falando assim, eu quero ler no caso, o input, eu quero que o usuário me forneça uma informação, né? Então, eu vou ler essa informação e eu quero que essa informação não seja mais o padrão meu, né? Que no caso, o padrão do Python, nós vimos aqui em cima, que mesmo que eu digitasse um número, ele acha que é uma string. E o que aqui ele fala? Eu quero então que ler essa informação, mas eu quero que essa informação seja um inteiro. Interessante. Tanto é que se eu colocar aqui, digite um número, agora eu tentar colocar um texto, por exemplo, delta, ele dá erro. Então, porque ele fala que isso não é um inteiro. O que eu digitei, aqui deu erro. Porque delta, ele entendeu como sendo uma string. Mas aqui eu estou pedindo para ele ler um inteiro. Inteiro, no caso, seria número. 0, 1, 2, números inteiros. Ou seja, aqui ele ele dá erro. Ou seja, aqui eu tenho necessariamente escrever então a informação. É um número? Então é um número. Int nesse caso. Vamos criar outra variável. Delta input 3. E agora eu vou chamar ela aqui. Acredito que vocês já entenderam a lógica. Aqui, por padrão, isso daqui, esse input seria uma string, mas eu quero agora que seja um float. Eu quero ler um float. Então, vamos lá, Shift Enter, digite um número. Eu vou digitar 10. Daí agora eu dou print. Eita, mudou alguma coisa aqui. Eu digitei 10, agora apareceu 10.0. Vamos ver o que esse float era mesmo. Esse float era um ponto flutuante. E esse ponto flutuante significa o quê? Que era um número decimal. Então aqui no Python, se você escrever um número inteiro, mas aqui no input você colocou ele como float no caso, vamos supor, eu digitei 10, né? Mas eu falei que era um float. Ele transforma esse número inteiro em um 10.0. Então ele diz agora, isso aqui é um float.
Tanto é, se for ver o tipo desse daqui, é um float, apesar de eu ter digitado um número inteiro. Se eu digitar agora outro valor, por exemplo, eu dei um Shift Enter aqui, 12.2. 12.2 ainda continua sendo um float. Agora, aqui, vamos tentar fazer onde nós tínhamos declarado como inteiro. Vamos tentar digitar 10.5. Ele diz que 10.5 não é um número inteiro. Então, na base 10, isso daqui não é um inteiro. 10.5 não é inteiro. Tanto é que nós sabemos da matemática, os inteiros são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 10.5 não é um número inteiro. Ele dá erro. Só que quando nós declaramos como inteiro e escrevemos um float, ele dá erro. Quando nós colocamos um float, eu quero que essa variável seja um float, e escrevemos um inteiro, ele converte esse float, no caso aqui nós tínhamos digitado 10, ele converte esse inteiro em um float. Você percebe, né, que é uma via de mão única, né? Um inteiro também é um float, mas um float não é um inteiro. Então acredito que deu para vocês pegar essa, né? Porque às vezes isso poderia ser algo que vocês estariam sofrendo. Às vezes você quer que a pessoa digite um número, vamos supor, seja o salário, você vai ver que às vezes você precisa que seja um valor decimal, no caso um valor quebrado, né? Um valor com vírgula. Esse float, então ele vai pegar um valor inteiro, ele converte nesse float. Só que aqui, porém, se você declarar como int, que no caso é inteiro, e escrever um float, não vai dar certo. Então, em todo caso, vamos supor, você precisa de um programa que leia o salário. Salário pode ser, vamos supor, R$1.000,50. Então, é bom você colocar aqui, na hora de você ler, vamos supor aqui, ó, eu vou criar uma variável delta salário. Delta salário. Vamos escrever aqui. Salário. E vou colocar input e digite seu salário. Vamos colocar uns 2 pontinhos. Digite seu salário. Vamos digitar. Beleza. Aqui, não sei se vocês perceberam algo que eu acabei esquecendo, né? Esquecendo propositalmente. Então aqui, type delta salário. É uma string. Então vamos supor se eu quiser somar. Eu ganho R$1.000 por mês. Esse mês eu ganhei R$100 do meu tio. Deixa eu ver quanto vai dar meu salário mensal, então. Deixa eu criar uma variável, salário. Vamos supor, delta salário mensal. Então, nesse mês vai ser meu delta salário, que é meu salário fixo, de R$1.000, ali, mais os R$100 que eu ganhei do meu tio. Se algum tio meu estiver assistindo, isso pode ser... Eu podia ganhar de presente, não, 100 não, aí tava legal. 100 pila aí. Então, agora lá. Aqui nós temos uma mensagem. É importante para você, mesmo que você não saiba ler em inglês, talvez, você tenha dificuldade, você pegar esse type error, ou essas mensagens que aparecem de erro, value error, perdoe minha má pronúncia aí, você pegar essas mensagens que aparecem aqui, que geralmente é no finalzinho, você pega essa mensagem e tenta jogar no tradutor mesmo, por exemplo, aqui, vamos pegar Ctrl C, Google Tradutor, deve ser str não int, então foi esse o motivo do nosso erro. Então deve ser uma string, não um inteiro. O que ele está falando? Ele está falando que para resolver esse problema, uma das minhas soluções seria, no lugar de eu colocar esse 100 como sendo um número inteiro, eu colocar ele como uma string. Mas meu objetivo não é fazer isso. Meu objetivo aqui é que realize o cálculo. Então, por isso que é o problema de você ler algo que você precisa que seja um número,
eu ter lido, aqui no caso, delta salário, eu leio ele aqui, por padrão do Python, ele considera isso como uma string. Então ele diz que essa string só pode ser somada a outra string. Ó, por exemplo, se eu colocar aspas nesse 100 aqui e compilar, se eu digitar então print, outra dica também eu posso pegar aqui, como se é uma variável grande, delta salário mensal. Copiei e colei. Ele não fez o cálculo, eu tinha R$1.000 mais R$100 é para dar 1.100. Como eu disse, então ele fez aqui uma operação chamada concatenação de strings, que no caso seria esse ato de você juntar. Quando você soma uma string a outra string, você pega uma e junta a outra, como já expliquei anteriormente. Então vamos mudar aqui, ó. Digite seu salário. Vamos colocar então que seja um float. Que o float aqui me abre até espaço para mim digitar então números decimais, né? Então digite seu salário. Mesmo que eu coloque R$1.000, ele já vai colocar, vai entender 1.000,0. Agora então esse 1.000 é um float. Tanto é que se eu colocar types delta salário, é um float. E agora fazendo essa operação aqui, então vamos mudar aqui essa conta. Isso daqui. Delta salário mensal é igual a delta salário mais 100. Então eu quero saber quanto que vai ser meu salário mensal. Eu poderia até colocar uma mensagem aqui para ficar bonito para o usuário. Aqui coloco uma vírgula no print. Eu coloco o quê? O salário do delta esse mês é de... Olha só, o salário do delta esse mês é de 1.100. Você viu como é fácil, então, aqui você pegar, digamos, aqui com operações matemáticas, ou seja, com outras informações, você pode ir fazendo essas brincadeiras e você já consegue fazer uma série de coisas através desses comandos input e print. Aqui no Jupyter Notebook, por exemplo, eu posso fazer tudo isso quando eu mesmo que vou ser usuário e não vou, no caso ninguém vai usar meu código, é só para o meu uso pessoal. No lugar de eu ter declarado assim, deixa eu criar outra variável aqui para realizar cálculos simples, assim, só de soma, subtração, que com o tempo nós vamos ver o restante das operações. Para isso eu vou criar uma outra variável, delta, eu quero fazer conta, então delta conta. Então delta conta, em vez de eu colocar um input para mim colocar a informação, aqui no Jupyter Notebook eu vou colocar, eu quero que essa variável delta conta pode ser a mesma conta do meu salário, né? Delta conta, eu quero que seja R$1.000. E vamos colocar então delta doação, que foi o que eu ganhei no caso, R$100. E agora eu posso realizar então delta vou criar uma variável delta, como eu tinha escrito aqui, delta salário mensal. Então agora eu vou colocar delta salário novo. Vai ser igual a soma disso mais isso. Aqui eu estou criando programas simples que no caso fazem contas, mas isso é bom para você já ir treinando e praticando, que quando chegar nos outros tópicos das nossas aulas, aqui deixa eu revisar nosso conteúdo aqui, operadores relacionais, booleanos, condicionais, em tudo nós vamos usar, de forma geral, vamos usar continha para exemplo, que fica mais fácil você entender, você compreender e você ver uma utilidade, por exemplo. Então aqui eu fiz delta salário novo, vou dar print delta salário novo. Vamos dar um print nessa variável. E aqui ele fez a conta 1.100. Note que aqui eu coloquei inteiro, não coloquei nada de vírgula. Ele entende isso. Isso é importante. Quando você está colocando aqui, não precisa você escrever int isso. A não ser que você tivesse colocado um float aqui, né? Daí ele transforma esse float num inteiro. Deixa eu ver aqui. Daí ele, digamos, trunca um número ali. Mas nesse caso aqui, não precisa você colocar int isso, porque o Python ele já entende, diferentemente de outras linguagens,
Se você colocar um número assim que não tem nada de vírgula e só um número, atribuir a uma variável, ele entende. Isso é um número e é um inteiro. Se você coloca aqui outro número, ele entende que isso é um número e é um inteiro. Daí, no caso, o único problema que fica é só na hora do input. Que no input, por padrão, tipo default, que é chamado, né? Por padrão, ele lê como sendo uma string, independente do que você coloque. Mas numa variável, aqui, você digita um número, ele entende que é um número. Você cria uma variável delta, vamos criar uma variável delta string, string, criar a variável delta string, vou criar entre aspas então, e dizer que é igual àquela outra que nós já tinha criado lá, mas estou sem criatividade agora. E agora eu escrevo type isso, para mim ver o tipo que é, eu vejo delta string, vamos ver qual que é o type dela, o tipo. E ele entende que é uma string, mas em momento algum eu tive que escrever str e colocar. Eita, parênteses fica no final. Eu não precisei colocar isso, eu posso até colocar. Mas ele entendeu que era uma string mesmo sem eu colocar isso, por causa das aspas duplas. Ou podia ter colocado aspas simples também, indiferente. Então, isso que eu estou tentando dizer, tipo, quando você vai atribuir valor a uma variável, o Python ele vai identificar. Ele me deu uma string, ele me deu um inteiro, eu vou criar agora uma outra variável delta float. Então, delta float eu vou colocar 100.1. Eu não disse nada que isso é um float, né? Agora eu vou colocar então type, me ver qual que é o tipo dele, que tipo que é essa variável. E coloco aqui. É um float, realmente, então é um número decimal. Eu coloquei um número decimal e ele entendeu que é um número decimal. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula desse curso de programação em Python aí no canal Programando com Delta. Fiquem ligados que semana que vem, na quarta-feira, tem mais vídeo aí chegando. Também lembro vocês deixarem suas dúvidas, sugestões, críticas nos comentários abaixo. E essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir e até mais!